Muito bem, gente. Vamos então para o Rio de Janeiro saber das novidades do caso Queiroz. A mulher dele continua foragida. É isso mesmo, meu caro Rodrigo Viga? Tudo bem, Viga? Fala, Paulinho, top spin, saque voleio, beleza? Tô tranquilo, bonitão? Tudo bem. O que é o top spin? Só para entender disso. O que é isso? É um lance de efeito no tênis. É só pra quem joga, só pra... Você nessa fleuma aí, nessa elegância, eu pensei que você era jogador de tênis, de squash. Tênis é esporte e pela elite. sabedoria, um enxadrista também. Muito obrigado, Viga. Conta pra nós as novidades aí. A mulher tá foragida, Viga? Eu conversei com o advogado Paulo Catapreta e disse que ela não está foragida, está apenas com um paradeiro desconhecido. Ora bolas, é a mesma coisa, né? Agora ele diz que nem ele mesmo que está defendendo a cliente tem contato com ela desde que o Queiroz foi preso. Durma com um barulho desse, ou seja, sumiu até do advogado, mas o advogado levantou o dedinho e falou assim, não, mas eu vou defendê-la, enfim. O que acontece é o seguinte, meu caro Paulo, ouvintes internautas desse Morning Show, essa quinta-feira vai ser decisiva aqui na Justiça do Rio de Janeiro, porque vai ser julgado um habeas corpus em favor de Flávio Bolsonaro, pela terceira Câmara Criminal do Rio de Janeiro. Um pedido que foi feito desde a época do Frederico Wassef, o que emprestou a casa, mas não sabia que o Queiroz estava lá dentro. O fato é que a defesa, e agora também a nova defesa, formada pelos irmãos Luciana Pires e pelo Catapreta, que deu essa versão aí, no mínimo curiosa, sobre o paradeiro ou o sumiço da Márcia, mulher do Queiroz, eles entendem que todo o processo da rachadinha está sendo investigado por uma instância errada, equivocada. Não deveria ser um juiz de primeira instância, não deveria ser o Ministério Público do Rio de Janeiro, deveria ser o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Então, nessa quinta-feira, vai ser julgado esse pedido de habeas corpus de HC para o Flávio Bolsonaro. Se esse habeas corpus for concedido, o que acontece como ato e consequência imediatamente? Basicamente, boa parte das decisões e das determinações, essas decisões e determinações, elas vão por terra, vão por água abaixo, e as sentenças do juiz Flávio Itabaiana de prisão do Queiroz, de prisão da Márcia e o caso das rachadinhas de uma maneira geral, isso tudo passa a ser prejudicado e passa a haver também uma brecha para que os advogados consigam ou tentem novamente alvarás de soltura, tanto para a Márcia, que está desaparecida, quanto para o Queiroz, que está detido no complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Basicamente é o seguinte, viu, meu caro Paulo? O Flávio Bolsonaro, ele era deputado na época das rachadinhas. E a argumentação é que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro seria o órgão adequado, pertinente para essa investigação. Não um juiz de primeira instância, não a primeira instância do Ministério Público do Rio de Janeiro. Se o HC for concedido, o habeas corpus for concedido, pode haver consequências para a eventual soltura do Queiroz e também da revogação desse mandado de prisão determinado pelo juiz da primeira instância para Márcia. Agora, um detalhe importante, até o final da semana, independentemente da decisão dessa quinta-feira, eu acho até que o Ministério Público está aguardando essa decisão para se pronunciar, o MP do Rio de Janeiro vai denunciar Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro no inquérito das rachadinhas à Justiça do Rio de Janeiro. Paulo. Muito bem, Viga. Joel, que história mal contada essa até agora, né? Só para vocês terem uma ideia, foram 53 boletos da escola da filha do senador Flávio Bolsonaro, pagos em dinheiro vivo pelo Queiroz, tudo registrado por câmera. E o cara que era assessor do Flávio Bolsonaro movimentou mais de 7 milhões de reais entre 2014 e 2017. Essa história não vai acabar bem, né, Joel? Não é assim que vocês pagam a mensalidade escolar dos filhos de vocês? Não é dessa maneira que, em geral, acontece? Eu pago em algumas vezes no cartão. E outra coisa, quantas tentativas desde o ano passado, acho que já somam 10 aí, de melar essa investigação, do Flávio travar essa investigação. O que está havendo? É inocente mesmo? Então deixa ser investigado. Eu vou lembrar aqui de um bordão que algum tempo atrás fazia sucesso no governo, hoje eu não sei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos conhecer a verdade, pô. Vamos investigar isso aí.
Adrilho Jorge, você acha que o presidente da República, se o senador Flávio Bolsonaro for culpado pela justiça, vai incentivá-lo a ir para a cadeia? Vai ser favorável a isso ou não? Olha, ele tem uma escolha de Sofia, é decidir entre o país e o filho, que é o que tudo indica, é acusado legitimamente de corrupção. Ou seja, ele já disse que cortaria na própria carne. Eu lembro de uma matéria do UOL que colocava o presidente falando com o filho, falando, eu não vou te visitar na Papuda. Poucas pessoas lembram dessa pequena matéria, assim. Talvez fosse um indício do que viesse, o que está sendo agora o futuro e é o presente. O Flávio é um cadáver político e é um cadáver que pesa nas costas do seu pai, que prometeu excluir o próprio filho de qualquer tipo de gestão, de qualquer tipo de relação em relação ao Brasil. E é o grande peso na presidência da República de um homem que prometeu combater a corrupção e por alguns gestos, como a admissão do juiz de garantias, a transferência do COAF, ao que tudo indica, era para proteger seu filho. É uma pena, ele vai ter que fazer essa escolha e essa escolha não vai ter que ser feita daqui a pouco. Deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Viga, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Um abraço para você, Viga, muito obrigado. Valeu, é o fantasma do governo, é o Flávio Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, fica toda hora, vamos ver no que vai dar, rapaziada. Grande abraço.